Fala aí, galerinha do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Essa daqui é a aula de número 25 e está sendo divulgada hoje no dia 18 de fevereiro de 2021. Essa aula é destinada para vocês da Escola Estadual Doutor Lavoisier Maia, mais especificamente para as turmas do 6º B, 6º C e 7º B, tá ok? Então, muito bem, algo bem light, bem elementar, bem básico, porém tem uma parte aqui que é um pouquinho mais complexa que a gente vai ver na sequência dessas aulas que virão por aí, tá bom? O tópico a partir da aula de hoje, galera, são os artigos em língua inglesa, ou em outras palavras, na língua inglesa, na verdade, articles, tá bom? Então, em língua inglesa, galera, diferentemente do português, nós temos um artigo definido. Lá no português nós temos artigos definidos, no plural. Já em língua inglesa nós temos apenas um artigo definido que significa todas essas outras coisas aqui em português, tá bom? Então, o definite article, o artigo definido da língua inglesa é o the. Dependendo aí da palavra que ele anteceda, a pronúncia muda para the, certo? Mas vai depender, logicamente, da palavra aí. A gente pode até ver daqui a pouquinho. Então, coloquei aqui em letra maiúscula, letra minúscula, e que em português esse artigo definido significa esses artigos definidos aqui. O, a, os e as, tá bom? A gente vai exemplificar ele daqui a pouquinho. E nós temos aqui que apresentar também os indefinite articles, que são os artigos indefinidos, que são dois em língua inglesa, a ou an, certo? Coloquei aqui em letras minúsculas e que significam em língua portuguesa um ou uma, tá bom? Só que há uma diferençazinha aí que a gente vai ver de maneira mais detalhada em uma aula mais pra frente aí, tá bom? Só para introduzir, o a é um artigo indefinido que antecede um substantivo que inicia com som de consoante, e o an, ambos podem ser um ou uma, tá bom? Ou um ou outro, não é que o a seja um e o an seja uma, não. Ambos podem significar ambas as coisas. E o an, como eu estava dizendo, é um artigo indefinido que precede, que antecede um substantivo que inicia com som de vogal, certo? A gente vai ver mais para frente de maneira detalhada. Aqui a gente vai apenas exemplificar ambos os artigos, só para introduzir o assunto, tá bom? Então, por exemplo, como é que eu diria o fim em língua inglesa, né? Começando aqui com esse o. Já que eu falei que todos os artigos definidos da língua portuguesa podem ser substituídos somente pelo the ou the, vai depender aí do substantivo. Por exemplo, and começa com som de vogal, né? Aí muda um pouquinho a pronúncia do the, fica the end, certo? O fim. O livro de inglês, né? Também utilizando o, fica the English book, né? As garotas ou as meninas significa o quê? The girls, tá bom? São artigos definidos. É um artigo definido, perdão. Está definindo o substantivo, né? É o livro de inglês, é o fim. São as meninas, certo? Já aqui, dois exemplozinhos utilizando os artigos indefinidos, que são um ou uma, certo? Podem ser ambas as coisas. Nós temos aqui um que eu utilizo para anteceder uma palavra que começa com som de consoante, ó, boy. B tem som de consoante, né? Um menino. Mas em inglês significa a boy. Já se eu quiser dizer uma maçã em língua inglesa, professor, como é que fica? Eu tenho que observar, né? Apple, que é maçã, apple, começa, inicia com som de vogal, um A, certo? Por isso que o artigo indefinido aqui vai ser o an, certo? An apple. Belezinha, galera? Então, pessoal, é basicamente isso, tá ok? Pela aula de hoje. Na próxima aula nós vamos dar enfoque somente ao the, certo? Nós vamos encaixar ele em frases mais longas, não somente em exemplos curtos assim. E na aula seguinte, na terceira aula dentro dessa série, na sequência, nós iremos dar atenção aos indefinite articles, tá bom? Então, beleza, galera. Bem simples. O exercício aqui é fazer 5 frases utilizando o the
e o a e o an, certo? Tá bom? Do mesmo jeitinho que eu falei aqui, só observe o que se for artigo indefinido, a ou an, o a vai anteceder um substantivo que inicia com som de consoante e o an me enrolei aqui, vai anteceder um substantivo que inicia com som de vogal, tá bom? Valeu, galera! Bye bye, é isso aí. 5 exemplos simples assim nessa estrutura aqui também. Valeu?